Estamos em Apocalipse, capítulo 12. Na aula passada, nós estudamos os versículos de números 1 a 6. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui só para recapitulação. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Eu comentei que esta mulher é a igreja, ou o povo de Deus, do qual viria o Messias. O texto diz que ela grita com as dores de parto, porque várias e várias vezes, quando surgia um homem, especialmente da descendência de Abraão e especificamente da descendência de Judá, Satanás ficava sempre atento, querendo destruir esse descendente, acreditando ser ele o Messias. No versículo 3 diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Justamente, Satanás aqui se apresentando. Versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Satanás, atento a todo o tempo para saber se havia chegado o momento do Redentor surgir neste mundo e assim eliminá-lo logo que nascesse. Versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, de uma forma bem resumida, o versículo 5 fala que o Redentor nasceu para reger as nações e foi assunto aos céus, ficando à destra do Pai. No versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Por fim, a mulher, ou melhor, a igreja, vai para o deserto, que é uma figura aqui para o mundo, este mundo caído onde vivemos, e diz que Deus preparou este lugar para sustentar a sua igreja durante 1260 dias, que é o número simbólico para toda a era da igreja. Tudo isso que nós vimos na aula passada foi uma revelação do que aconteceu aqui na Terra. Na aula de hoje, nós veremos os bastidores desse conflito, aquilo que aconteceu no céu. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, compartilhe, comente e, é claro, deixe o seu gostei. Vamos lá. Capítulo 12 de Apocalipse, agora a partir do versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Nós não vimos na aula passada que Satanás conseguiu para si 1/3 dos anjos bons do céu? Isso mesmo, ele desviou 1/3, o que seria, como já falamos no comentário ao Apocalipse, 200 milhões de anjos. E aí fala que lá no céu, no terceiro céu, houve uma peleja, uma guerra, uma batalha entre Miguel, que aqui é o arcanjo, o líder dos anjos bons, contra Satanás e seus demônios. Então aprenda uma coisa: enquanto existe uma luta na terra, há uma realidade espiritual por trás disso tudo lá no céu. Os principados e potestades do mal, eles têm os seus oponentes, que são os anjos do bem. Como é que foi essa batalha lá no céu? Foi uma batalha que se deu justamente em conexão com o ministério e a vitória de Cristo na terra. Falaremos com mais detalhes sobre isso ainda à frente. Continuando, versículo 8. Todavia não prevaleceram. Quem? O dragão e seus anjos. Não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Veja só, derrotados no céu, os demônios foram expulsos de lá. No Antigo Testamento, vemos que tanto Satanás quanto os demônios, eles tinham acesso à presença de Deus no céu, sabia? Todos eles viviam lá. Satanás tinha acesso a Deus normalmente, os demônios também. Porém, depois do ministério de Jesus e da vitória dele, aí
houve uma batalha no céu e a expulsão de Satanás e dos seus demônios. Por isso que no versículo 8 aqui diz: nem mais se achou no céu o lugar deles. Agora o lugar deles vai passar a ser exclusivamente a terra. Professor, isso tudo aí que você está falando tem base bíblica? Tem. Veja só, Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. No dia em que os filhos de Deus aqui são os anjos, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quando os anjos bons iam à presença de Deus, lá no Antigo Testamento, Satanás ia junto. Ah, era um penetra? Tudo bem, podemos chamar de penetra, mas o fato é que ele tinha acesso. Ninguém o impediu de estar junto, compreende? Essa era uma realidade no Antigo Testamento. Satanás podia chegar a Deus e conversar com ele. E aqui Deus pergunta: de onde que você vem? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás tanto andava pela terra, como também tinha acesso ao céu. Olha a confirmação disso em Jó capítulo 2, versículos 1 e 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Isso aí já é a segunda vez. A primeira foi no capítulo 1, a segunda é agora no capítulo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Era um hábito que Satanás tinha. Ele não só andava por este mundo, no Antigo Testamento, como também ia constantemente à presença de Deus. Mas, professor, e os demônios? Também era assim? Os demônios, eles viviam no céu, no terceiro céu? Sim. Olha só o que diz aqui no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículos 20 a 23. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Olha só, Deus está no céu e ele pergunta aos anjos quem vai ir à terra para enganar o rei Acabe. Aí se apresenta um espírito e responde: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Olha a resposta. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então não há dúvida de que esse espírito aqui que se apresentou era um demônio. Anjos bons não fazem papel de espírito mentiroso, só demônios. Então eles viviam no céu também e tinham acesso a Deus, assim como Satanás. Porém, depois dessa batalha no céu, que acontece em conexão com o ministério público de Jesus e com a sua vitória, os demônios perdem o lugar deles no céu. Eles agora não mais têm acesso, entende? Na era da igreja, não existe no terceiro céu Satanás e seus demônios com acesso a Deus. Não existe mais isso. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando fala neste versículo 9, antiga serpente, isso aqui é uma referência àquele animal possuído por Satanás lá em Gênesis 3. Lembra? Satanás possuiu a serpente para tentar Eva. Por isso que aqui ele é chamado de antiga serpente. É uma alusão à possessão da serpente lá em Gênesis 3. Possessão esta feita por quem? Por Satanás. Diz também o versículo: foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Você se lembra que na aula passada eu disse, comentando o versículo 4, que os demônios não caíram do céu, como se costuma retratar por aí? E por que eu disse que eles não caíram do céu? Porque, por exemplo, lá no versículo 4 deste capítulo 12, é dito que a cauda do dragão, que é Satanás, lançou os demônios para a terra, não é verdade?
Mas isso, obviamente, não significa que eles caíram de lá, mas que simplesmente Satanás os mandou para a terra. Essa confusão, ela faz sentido. Por quê? Na versão católica com cabeçalhos, por exemplo, o versículo 4 aqui do capítulo 12 foi traduzido assim: com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu. Isto é, ele varria os demônios, jogando-as sobre a terra. Então, realmente dá a impressão que Satanás seduziu os demônios e os jogou para a terra. Mas é claro que não faz sentido isso. Por que ele iria jogar os demônios para a terra como se fossem bonecos na mão dele? Não faz sentido. Então é só uma forma de dizer que ele os mandou para a terra. Da mesma maneira, quando esse versículo 9 diz que o dragão e seus demônios foram atirados para a terra, quer dizer apenas o seguinte: eles foram expulsos do terceiro céu para a terra de forma violenta. Só isso. Tira da sua cabeça essa história de que os anjos demoníacos caíram do céu, como se estivessem caindo de um prédio. Eles simplesmente foram expulsos do céu e foram expulsos de uma forma violenta. Foram expulsos para onde? Para a terra. Além disso, quando as pessoas em algumas igrejas ensinam que os demônios caíram do céu, caíram literalmente do céu, elas dizem que isso aconteceu quando? Na rebelião inicial de Satanás. Não é verdade? Dizem que lá na época da criação, Satanás e seus anjos caíram do terceiro céu, não é? Só que esse texto fala de os demônios e Satanás sendo lançados para a terra na época de Cristo. Você percebe agora a confusão que as pessoas fazem? Não há nenhum registro que, no momento da criação, Satanás e seus anjos tenham caído na terra. Não. Esse relato de Apocalipse 12, ele está falando sobre a derrota dos demônios devido à vitória de Cristo na cruz, no século I. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não faça confusão. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu para a terra, mas isso só aconteceu na época da vitória de Cristo na cruz do Calvário. E quando o texto aqui em Apocalipse 12 diz que eles foram atirados para a terra, não quer dizer que eles caíram de lá como se não pudessem mais voar, vamos dizer assim. Quer dizer apenas que eles foram expulsos de forma violenta, porque houve guerra no céu entre anjos bons e anjos maus. Continuando, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Que coisa gloriosa! A derrota de Satanás e dos seus demônios, como eu venho dizendo, ela ocorreu praticamente de forma simultânea com a vitória de Cristo na cruz. É isso que a gente vê em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha só. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus, na cruz do Calvário, ele deu o golpe fatal sobre os principados e potestades. E foi por causa disso, da vitória de Cristo na cruz, que os anjos bons conseguiram derrotar Satanás e seus demônios no céu e expulsá-los de lá de forma definitiva para a terra. O versículo ainda diz aqui: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Essa derrota de Satanás e seus demônios, ela trouxe a confirmação da salvação dos eleitos, ela revelou o poder de Deus sobre tudo, manifestou também o reino ou governo de Deus por trás dos eventos, revelou a autoridade de Cristo sobre os principados e potestades. Agora, Satanás não tem
mais acesso a Deus para acusar os crentes. Que maravilha! Além disso, ainda temos Jesus intercedendo por nós. Veja que grande vitória! Além de Satanás não poder ficar acusando os crentes diante de Deus, como ele fez na época de Jó, além disso, agora também temos Jesus intercedendo por nós. Conforme Romanos 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então essa vitória dos anjos bons sobre os demônios e Satanás foi fruto da obra maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória de Cristo não só possibilitou a expulsão do diabo e seus anjos do céu, como também colocou Cristo à destra do Pai, intercedendo constantemente por nós. Não só nos livramos do acusador, também ganhamos um intercessor.